1 Coríntios capítulo 15. Gostaria de propor uma reflexão para os irmãos sobre essa pergunta: a quem temerei? O desafio que nós temos de renovarmos nossa mente para uma situação como essa, porque não é um fato, né? Nós não fazemos por mal, mas tudo que nós fazemos com regularidade na nossa vida tende a nos levar a uma indiferença. Então, acaba que o Natal é especial porque é uma vez por ano, né? O aniversário, ele vira um dia legal para a família, porque não é todo dia, né? Tudo que nós fazemos todos os dias, ele nos leva a uma indiferença, nos leva a tratarmos isso de uma forma que já não nos toca demais, né? Se o Natal fosse todo dia, não teria graça o Natal, né? Se a Copa do Mundo fosse todo ano, não teria graça esperar 4 anos para vermos um evento esportivo. Mas é interessante porque lá em Romanos 15:15 tem uma expressão que eu tenho meditado nela, quando Paulo escreve lá, falando que ele, ousadamente, ele escreveu aquelas coisas para trazer novamente à memória dos romanos aqueles assuntos. E me parece que nós deveríamos sempre nos exercitar e nos esforçar a entender o que nós estamos fazendo aqui. Eu temo que eu volto para minha casa, e aí, um dia que a Kézia não vem, por exemplo, ela fala: como é que foi a reunião? Eu falei: foi boa. Sabe como que é, né? Cantamos, falamos que Deus morreu por mim, falamos que meus pecados foram perdoados, sabe como que é, né? Falamos que eu tenho vida eterna, sabe como que é, né? Falamos do reino de Deus, falamos da Bíblia, sabe como que é, né? Só que nessa semana é uma semana muito especial, porque quarta-feira eu vou para o teatro. É porque sexta-feira vai ter um evento muito legal no meu trabalho, porque quinta-feira eu vou assinar um contrato de trabalho, tem chance de eu ganhar muito dinheiro nesse dia. Não, porque sábado é a final do campeonato. Essa semana é uma semana muito especial para mim, porque nosso coração tende à indiferença nas coisas do nosso dia a dia. Só que se tem um assunto que nós jamais deveríamos colocar no mesmo balaio, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Não haverá, eu desafio qualquer um aqui, não levanta a mão agora não, só para não gerar desordem, mas depois me procura e fala: Pablo, você está errado. Tem assuntos mais importantes do que esse que nós estamos fazendo agora. Existem assuntos que são mais relevantes do que a salvação e a vida eterna. Você está errado, Pablo. A cruz e a obra de Cristo não é a coisa mais importante que deveria encher meu coração. Sabe o que acontece quando outras coisas enchem o nosso coração? Nós não conseguimos responder essa pergunta: a quem temerei? Eu só posso responder que nada temo se o Senhor for a minha salvação. Se o Senhor não for a minha salvação, meu coração será cheio de temor em algum momento da minha vida. Porque na medida que as coisas forem tiradas de mim, e serão, a vida tem essa característica, eu vou perder pessoas que eu amo, eu vou perder minha saúde, eu vou perder minha vida nessa terra algum dia. Quando essas coisas são tiradas de mim, a minha vida perde sentido. Então, irmãos, essa mesa aqui, ela deveria ser um centro gravitacional da nossa fé e das nossas convicções. Esse assunto, esse momento, apesar de fazermos todo domingo de manhã, ele não é comum. E creia nisso, essa mensagem tem poder para transformar completamente a sua vida. E não é uma mensagem nova, né? Todos nós sabemos disso e nós cantamos os mesmos hinos, são as mesmas orações, temos a mesma liturgia, mas é por isso que eu gosto dessa expressão que o salmista fala, principalmente Davi: cantai ao Senhor um cântico novo. Mas como nós podemos nessa manhã cantar um cântico novo pelo mesmo assunto de sempre, se isso não for renovado? Se novas características, novas realidades, novas impressões, o sentido do Espírito Santo não me renovar esse assunto da salvação. Todos nós podemos cantar ao Senhor nessa manhã um cântico novo, pelo mesmo motivo de sempre. Podemos ter novas perspectivas e um novo aprofundar na relação com Deus e perceber
que nós não devemos temer coisa alguma, porque algo extraordinário aconteceu em nosso favor. 1 Coríntios 15, versículo 54, Paulo diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse segredo que ele perde muita força quando somos terrenos demais. Porque a grande questão da humanidade, de toda a humanidade, é a morte. Porque ali estamos numa situação irreversível. E é uma situação que vai sobre toda a humanidade, né? Às vezes nós fazemos essa piada ou essa brincadeira, né? Alguém conhece alguém aqui que tem 200 anos de vida? Alguém conhece aqui um tibetano, um budista, ou um grande cristão que tem 600 anos de vida? A humanidade descobriu um caminho da imortalidade. Nós sabemos disso, conhecemos alguém. De maneira que essa primeira morte, como o Apocalipse diz, esse aguilhão que vem sobre toda a humanidade, ela não faz distinção de pessoas. Só que nós, como cristãos, nós temos esse segredo no coração, porque como o Apocalipse nos revela, o poder da segunda morte não está sobre nós. Essa morte eterna, essa morte que separará o não salvo da vida e da presença divina. Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. A grande questão para nós é que quando as coisas, a entropia dessa vida, a morte que nos cerca, ela nos aborda de várias formas, né? O que nós respondemos ao nosso coração? Por que você está aflito? Você não sabe o que aconteceu na cruz do Calvário? Você não sabe que há um homem que venceu todas as coisas? Há um homem que venceu a morte? Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, ele fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Como que a igreja deveria se consolar mutuamente quando nós estamos desolados, tristes, desesperados? Qual que é o consolo nosso? Paulo vai dizer lá, vai falar: olha, os mortos ressuscitarão primeiro, nós os vivos, os que ficarmos até aquele dia seremos arrebatados. Encontraremos com os nossos irmãos que já passaram, encontraremos com eles nos ares, e então encontraremos com nosso Senhor Jesus e estaremos com Ele para sempre. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que é um soco no nosso estômago é que isso não te consola, porque você não quer encontrar o Senhor Jesus. Aí não tem poder esse evangelho. Nós queremos que o Senhor Jesus vá de encontro à minha agenda, nós não queremos ir para a agenda do Senhor Jesus. E aí esse consolo é muito fraco. Nós olhamos para uma pessoa e falamos assim: não chore, em breve estaremos com o Senhor Jesus. E a pessoa fala: não é aí que meu coração descansa, não é aí que meu coração encontra consolo. Talvez a gente poderia interpretar da mesma forma Apocalipse 5, quando aquele ancião de dias fala para João: João, por que você está chorando? Jesus Cristo venceu. Vai abrir o livro. Ele trará o seu reino para essa terra e nós pertencemos a esse reino, somos sacerdotes dele. Viveremos com ele para sempre. Por que você está chorando? Jesus Cristo venceu todas as coisas. E é isso que essa mesa diz. O que nós podemos temer? O homem perfeito teve a sua obra aceita pelo Deus perfeito e nos oferece salvação perfeita nele. É verdade, no mundo passaremos por aflições, mas Jesus Cristo venceu o mundo. E
Não é impressionante? O Celso orou nessa manhã, pessoas como ele, pessoas como eu. Espiritualmente falando, o Senhor, Ele pegou o aguilhão da morte, que é o pecado. Os irmãos já viram o aguilhão? Aquela ponta com uma lança, aquele pedaço de madeira que tem uma lâmina pontiaguda amarrada ali, e as pessoas usavam o aguilhão para forçar o gado no caminho que ele tinha que seguir. Paulo está usando essa figura do aguilhão como o pecado. A morte tem o seu aguilhão, que é o pecado. E ele fala: para onde você quer ir, Pablo? Você é pecador. Para onde você quer ir, Pablo? O salário do pecado é a morte. Você pertence a mim. Olha o seu pecado, olha como você é uma pessoa imoral e injusta. Mas Jesus Cristo quebrou o aguilhão do pecado. A morte não tem como me conduzir. A morte não tem como me levar a lugar nenhum. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, essa é a mensagem que nos liberta. E amanhã, segunda-feira, geralmente dia difícil para muitos de nós, por causa de muitos medos, traumas, angústias que temos. Nós deveríamos falar para o nosso coração: por que você está chorando? Para de chorar. Jesus Cristo vai abrir o livro. Jesus Cristo é o grande vencedor e eu faço parte dessa história, eu faço parte dessa vitória. Ele me chamou para isso. Tá, para de chorar. E talvez seja isso que Paulo fala em 1 Coríntios 7, né? Aqueles que choram, vivam como se não chorassem. Aqueles que se alegram, vivam como se não se alegrassem. Aqueles que possuem recursos dessa vida, como se nada possuíssem. Por quê? Porque tudo que nós vemos aqui vai passar, irmãos. Então nós não abraçamos as alegrias dessa vida como se fossem aquilo que nos definem, mas também nós não abraçamos as tristezas dessa vida, dando a elas a capacidade de nos definir como seres humanos. Não. Eu passo por dias de muita alegria, passo por dias de muitas tristezas, mas não é isso que me define. Essas coisas vão passar. E o Senhor está falando conosco: o que vocês estão temendo? Eu sou a sua luz, eu sou a sua salvação. Eu venci a morte, porque quando o Senhor, na cruz do Calvário, Ele falou: eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, e Ele devolve isso para o Pai. Quem ressuscita o Senhor da morte é Deus Pai. Muito claro no Novo Testamento. O Senhor Jesus, como homem, morreu como homem. Foi tragado pela morte como um homem. Só que a morte não poderia detê-lo, porque não encontrou nele pecado. Então o Senhor Deus pacientemente esperou. Desde quando Adão pecou no jardim, o Senhor Deus esperou pacientemente um homem que pudesse morrer sem pecado, para que ele explodisse e sabotasse o império das trevas e o inferno. E da mesma forma que o pecado veio por meio de um homem, a vida veio por meio de um outro homem. Jesus Cristo, homem, foi chamado pelo Pai para sair da morte, porque nele não havia pecado. E agora o convite dele é que nós façamos parte dessa natureza, desse reino. A nossa salvação não está quando olhamos para nós, nossa salvação está quando olhamos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Quando nós voltarmos para a nossa casa hoje, se o seu marido, se o seu vizinho, se o seu filho perguntar como é que foi a reunião lá, o que você vai responder? Mais uma vez, eu fui diante dessa mesa e mais uma vez eu lembrei em meu coração que a coisa mais importante que poderia acontecer comigo já aconteceu. E os nossos olhos serão abertos um dia de uma forma absolutamente extraordinária e nós vamos conseguir contemplar isso de uma forma muito mais profunda. Mas, irmãos, a quem temeremos? O que essa mesa garante para nós? É uma indignidade, irmãos, é uma desonra, é uma falta de compreensão se nós saímos dessa reunião em depressão, com medo, magoados, com angústia, permitindo que o nosso homem interior se submeta a aguilhões dessa vida. Jesus Cristo quebrou eles todos. E o Senhor deseja nos oferecer novidade de vida. Queria convidar os irmãos, se nós pudéssemos cantar esse hino. Aleluia, seja o Senhor adorado.
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó tumba, a tua vitória? Aleluia! Cristo está vivo em glória, e em triunfo, em breve, nos levará. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Se nós pudéssemos cantar de pé esse hino.